Tu não me perguntou isso, né? Mas eu vou tentar definir aqui. Não me perguntou, ninguém quer saber, mas eu vou falar. Michael, defina sucesso no casamento em uma palavra. Tá. Nossa, que difícil, tá te fazendo essa pergunta. Estou me fazendo essa pergunta, porque a resposta é muito simples. Ai, meu Deus. Lá vem. É amar. Amar? É simples. Assim? Fácil? Simples e clichê, mas é. Porque amar engloba muitas coisas. Muitas coisas. Então, se a gente se ama e acabou, todas essas questões vai ter solução. Que simples que foi isso. Bom, Jesus falava isso, né? É tão simples, né? Sim. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. Estamos começando mais um Vida em Construção. E hoje vamos falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai trazer alguns tópicos que a gente pesquisou, assim, uma super pesquisa, sobre o que seria legal abordar antes de casar. Antes de dizer o sim, eu aceito. Antes de fazer o pedido. Antes de fazer o pedido, antes da mulher dizer sim. Antes dos dois acordarem que querem casar, né? Exatamente. A gente deu uma pesquisada e aí alguns tópicos que a gente vai estar discorrendo sobre. Não necessariamente a gente fez todos eles, né? Alguns a gente foi descobrindo com o passar do tempo, fomos fazendo nossos acordos. Que estranho falar assim. Então vamos lá, vamos ver qual que é o primeiro tópico? Então, o primeiro tópico, expectativas para o futuro. Tu acha que é algo importante de se falar antes de casar? Ou é só balela do ChatGPT? Eu acho que seria legal a gente falar se a gente fez isso, né? Antes de casar. Bom, a nossa história, vocês já sabem, a gente já contou aqui antes. A gente ficou 11 anos morando... Não, foram 11 anos morando juntos. A gente ficou 11 anos juntos. E o quê? 8 anos desses 11, talvez, morando juntos? O tempo que a gente estava aqui na Nova Zelândia, 7 anos. 7 anos. 8 anos, então, mais ou menos. 7 anos morando juntos. Então, tipo, a gente meio que fez isso, né? Durante esses anos antes de casar, né? Nas nossas expectativas. Bastante tempo, né? Mas, e mesmo antes, quando a gente começou a namorar, a gente falava sobre isso. Mesmo antes de casar, né? Isso é verdade, a gente falava, eram coisas que a gente costumava conversar, assim. Quais eram as nossas expectativas pro futuro, que a gente gostaria de fazer, né? E pra gente realmente vai ser... A gente se pegou... já fazendo uma resenha sobre o assunto. Sim. E pra gente é um pouco, não digo complicado, mas a gente tem, né, toda essa longa história de relacionamento antes de casar. Sim. E a gente começou a namorar muito novos, né? Sim, verdade. Eu tinha 18 anos, tu tinha 23, 24 anos já. A gente ficou juntos, né? Começou antes, né? Ali sair juntos. Eu tinha 17, tu tinha 23, né? E namorar, então eu tinha 18 e tu tinha 24 na época. Então, imagina, em todo esse tempo aí, a gente teve muito o que conversar, né? Verdade. E isso era uma coisa que a gente conversava desde o início, lembra? As nossas primeiras conversas antes de ficar juntos. Sim, inclusive a gente até comentou num dos primeiros podcasts, né? Nossa vontade de viajar, por exemplo, né? Já tinha essa expectativa, né? De um dia viajar, conhecer um outro país. E foi onde que, coincidentemente, os países que queríamos conhecer estavam na nossa lista. No mesmo continente, né? Exatamente. Então, a gente, de certa forma, fez isso até antes de namorar, né? Exato. Algumas expectativas. Mas muitas coisas também mudaram, né? E mudam, né? Saberia dizer alguma expectativa que a gente teve, que talvez a gente não tenha, talvez, acordado formalmente, mas que a gente conversou sobre e mudou? Saberia agora, tipo... Expectativa da época? Da época, ou de que em algum momento da nossa jornada junto a gente tinha uma expectativa sobre algo e mudou? Eu perguntei sem saber também. Se formar? Se formar, boa. Não necessariamente é sobre relacionamento, né? Dentro do nosso relacionamento, mas tem a ver com a expectativa que a gente tinha do futuro, que era nos formarmos engenheiros, né? E estamos aí. Agora, fazendo parênteses nessa história, né? Eu não lembro de imaginar um futuro onde que nós dois éramos engenheiros, tu lembra? De imaginar? De imaginar nós casados, tu sendo engenheira de alimentos numa indústria, eu sendo engenheiro na área de metalurgia. Não, por mais que a gente, na época, estivesse estudando isso, eu nunca consegui visualizar um futuro, assim, algo tão palpável, sabe, da gente, como seria a nossa rotina, como a gente às vezes faz hoje, assim, hoje se a gente, sei lá, nossa vida ideal seria assim, assim, assado, e eu consigo imaginar a nossa vida, mas na época... Eu não sei se é porque a minha cabeça mudou muito, na época eu não pensava, só meio que seguia assim com a vida e vamos ver o que vai acontecer, mas isso é realmente algo que pra gente hoje já... A gente não tem nada a ver com aquelas pessoas, tu não tem nada, Nath, eu não consigo te ver trabalhando como engenheira de alimentos numa indústria. Nem eu. Apesar de tu ter trabalhado, tipo, um tempo nessa área. 3 anos nessa área. 3 anos nessa área, né? Mas eu não consigo te ver hoje. Eu também não.
com a planilha na mão, um óculos, a touquinha, né? Touquinha na cabeça. Não, loucura, não consigo mais, não quero mais. Mas isso exemplifica um pouco, voltando ao tópico que seria, vamos ver de novo, expectativas, né? Talvez é importante ter essas coisas conversadas antes, né? Mas é entender também que as coisas vão mudando, né? O casal a gente vai mudando como pessoas, a dinâmica do casal talvez mude também. Eu acredito muito que a essência sempre foi a mesma, né? Isso que é interessante, exato. A gente manteve a nossa essência, né? Sim. A gente mudou algumas coisas, mas a essência, nossas personalidades são iguais, né? Sim. Somos as mesmas pessoas. Mas e tu acha que antes de casar, antes de casar mesmo assim, né, com todo esse período de relacionamento, a gente conversou sobre as nossas expectativas para depois, né? Não no casamento em si, o que esperar de uma vida de casado, porque a gente já tinha uma vida de casado. Sim. Mas na questão da gente, quais seriam os próximos passos da nossa vida, quais seriam os nossos próximos objetivos, o que a gente espera com a vida que a gente vive hoje, né? Não especificamente no casamento, mas só para alinhar se a gente tá pensando sobre, a gente tá sonhando o mesmo futuro, a gente tá caminhando pro mesmo futuro ou não. Isso a gente fez, né? Sim. A gente sempre faz antes de tomar decisões de coisas grandes ou, né, decisões daquelas em que nós dois, a gente tem que estar junto e trabalhar junto pra isso, né? E o casamento foi uma delas. Foi uma delas, claro, eu for pra pensar, é a primeira grande decisão que um casal toma, né? Exato. Tipo assim, namorar, claro, né, e tal, mas assim, quando é casar, de novo, né, assim, olhando pro nosso casamento, a gente poderia ter casado muito antes já, eu já achava que a gente já estava preparado pra casar. Sim. Muito antes do que aconteceu, Sim. né, foram as circunstâncias da vida que fizeram com que a gente casasse, levasse todo esse tempo, né, por N razões. Agora, tentando ver no ponto de vista de alguém que, sei lá, namora 2 anos, 3 anos e aí vai casar, ou namora 1 ano e vai casar, né, é interessante que tenha talvez essas expectativas, né, definidas. Mais definidas, sim. Né? Mesmo que as coisas mudem depois, né? E que nem eu falei, é a primeira grande decisão que um casal toma, é casar. E eu acho que é muito interessante que uma coisa que a gente faz muito, né? Quando a gente toma uma decisão conjunta, a gente abraça ela e a gente abraça a consequência. Sim. Seja ela boa ou ruim. E quando isso acontece, a gente não aponta dedos, né? Isso eu acho muito interessante, porque às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, eu te avisei. Falei que não ia dar certo, tu não devia ter feito isso, mas tu quis. Sim. Né? E isso nunca é justo, né? Se tu tomou a decisão junto, né? Os dois abraçam a consequência junto. Vão até o fim juntos, né? Tem o fim? It's high five que a gente faz isso, né? Porque isso é muito bom, assim, eu tenho orgulho de dizer que a gente faz isso. Sim. A gente toma essas decisões. Às vezes a ideia parte de alguém, claro, tem que partir de alguém a ideia, de um né? dos dois, de mais, um dos dois, mais, né? E quando um não tá, a gente é honesto em dizer, né? Não tô e é engraçado porque eu nunca me considerei uma pessoa que sabe vender muito bem as coisas, né? Sim. Sabe se vender, sabe vender. Mas eu já vendi tantas ideias minhas pra ti. Eu compro facinho, né? Já consegui me apresentar e vender tantas ideias minhas. Porque eu sou um comprador meio... É um bom comprador, né? Aberto, assim. Um bom comprador, bota a ideia na mesa, tá fechado. Tá bom, vamos lá. Mas assim, claro, nunca desconfortável. Tanto que a gente já falou em outro podcast, pra vir pra cá, a tua venda foi mais demorada, né? Foi. Eu tive que... A gente teve que rever todos os... passos e formas de como fazer. Né? Parcelamentos né? Entrada. E o que acontece se não der certo. Não, ali já foi mais... Garantias. É importante, né? Expectativas para o futuro. É importante. Sim. Eu acho que é bastante importante falar sobre. Com certeza, né? Acredito que mesmo que depois vá mudar, né? Sim. Às vezes entender que a mudança acontece. Que pode acontecer, mas no momento que tu tá decidindo, a expectativa tem que ser parecida, né? Tem que ser a mesma, tem que estar caminhando pro mesmo lado. Não adianta um querer daí tá puxando pra um lado, outro pro outro. E vamos casar e ver o que vai acontecer. Sim. Nem sempre isso vai funcionar, né? Claro. Pode ser que seja e assim, com muito respeito e muita flexibilidade, né? Porque exatamente. A gente tem que se adequar um ao outro, tem que ser flexível, né? Porque as pessoas têm necessidades diferentes às vezes, e aí é que tu vê se o teu amor é grande o suficiente para ser flexível quanto à necessidade do parceiro. Do né? outro, né? Verdade. Tá, então. Beleza. Próximo tópico. Quase falei, próximo tópico.
Trópicos. Então, o segundo tópico seria finanças. Finanças, a gente falou sobre finanças? Não. A gente nunca falou sobre finanças, eu acho. Com relação a isso, a nossa expectativa com relação a finanças, como... Não, nós não falamos sobre, mas eu acho que é um tópico importante de ser falado. É que o nosso casamento começou, né, antes de realmente casar, Sim. Começou mais quando a gente veio pra cá. Então a gente já contou essa história de que a gente meio que decidiu colocar tudo no mesmo balaio, né? Sim. O que entra e o que sai de dinheiro, meio que tratar tudo junto. Mas eu acho que é importante de ser falado. Por exemplo, no Brasil, cada um tinha a sua conta separada. Se a gente fosse casar no Brasil, provavelmente a gente teria conversado sobre isso. Sim. Pai, agora como é que a gente faz? Cada um continua com a sua conta? A gente faz uma conta conjunta? Vai ser tudo conjunto? Ou nós vamos manter as nossas contas separadas? O que aconteceu, eu acho, assim, minha opinião, vendo isso, a gente foi meio que indo com as circunstâncias. Por quê? Porque a gente teve a conta conjunta no primeiro momento, né? A gente criou ela porque facilitava a questão de aplicação de visto, da imigração. De provar que a gente tem algo junto, que a gente tem algo junto, né? Uhum. Claro, tem várias outras formas de fazer, tem muita gente que não tem conta conjunta e consegue, né? Sim. Os requisitos na aplicação de um visto. Mas nós não tínhamos muito, a gente não tinha nada no nome junto, então a gente teve que, enfim, a gente achou que criar a conta conjunta e ter nosso dinheiro junto lá era uma forma de provar que tínhamos uma relação estável, né? Sim. Que é o que eles precisam. Genuína e estável, né? É que eu nunca achei ruim, entendeu? Sim. Depois de ter conta conjunta, que eu comecei a ouvir sobre questões, esse tipo de assunto, né? Olha, é melhor, porque a gente vê muita gente falar por aí, né? É melhor que cada um tenha a sua conta, né? Natália Arcuri, por exemplo, né? Ela vai dizer isso, né? Enfim, são pontos de vista de especialistas diferentes. A gente não necessariamente achou que deveria ter contas separadas, a conta conjunta funcionou no começo e até hoje é assim porque funciona para nós. Sim. Né, a gente, assim, olhando pelo meu ponto de vista, o que eu aprendi, eu e a Nath tendo a conta juntos, né, eu aprendi a gerenciar melhor o meu dinheiro, porque a Nath gerencia o dinheiro melhor do que eu, né, essa era uma deficiência que eu tinha. Eu sabia como ganhar dinheiro, mas não sabia como gastar meu dinheiro, não sabia como salvar o dinheiro, como economizar. Então, tendo conta conjunta com a Nath, eu comecei a aprender muito mais sobre isso, né, porque ela sabia como fazer, né, e pra mim não me incomodou, pra mim é de boa. Sim. Até hoje. Sim. Mas isso não é uma regra, né? Claro pra muita gente funciona a questão da conta separada. Por isso, né? que eu acho que é um tópico importante de conversar. De se abordar. Entende? Se a gente talvez tivesse ficado no Brasil, tivesse vindo pra cá, ficado com contas separadas. Sim. Como que a gente divide as despesas da casa, entende? Contribui, porque tu ganha mais, contribui mais, eu contribuo menos, ou vai ser tudo igual. Vamos ter uma conta conjunta e ali a gente salva nosso dinheiro pra investimentos, pra viagens. Sim. Ou como que isso vai funcionar, entende? Essa dinâmica, eu acho que é um tópico importante de ser falado, ainda mais que hoje em dia a gente consegue estudar e aprender sobre várias formas de fazer isso, né? Vai pesquisar uma pesquisa simples, tu vai ver tantas formas que isso pode acontecer e achar uma que é propícia pro casal, né? Mas foi algo que a gente não necessariamente conversou sobre, porque pelas nossas circunstâncias, chegamos aqui e vai ser assim. E funciona. Assim, que nem eu falei, não há um certo ou errado, eu acredito que funciona pra nós. A gente é um casal, a gente se ajuda, a gente somos cúmplices em várias questões. Então eu não olho para a contribuição de cada um em números. Eu não olho para isso. Eu penso que enquanto casal a gente tem que olhar pelo esforço de cada um, entendeu? Então, aquilo que o outro consegue contribuir. Com o que tu consegue contribuir? Exatamente. Então, tipo assim, a Nath nunca passou a imagem, acho que eu já falei isso antes, a imagem de quem estava se escorando, entendeu? Não, o Mike me sustenta. E se fosse, seriam por acordos... Sim, acordos entre mútuos, a gente, né? Mútuos, exatamente. Tem tantas outras coisas que tu estaria proporcionando se esse fosse o caso. Sim. E eu vejo isso bem tranquilo, assim, porque tem muita gente que acha que não, cara, o que eu ganho é meu, o que tu ganha é teu, né? E a gente divide as despesas da casa. Tem várias formas de ver isso, né? Mas pra mim, eu não vejo problema em ter a conta conjunta por isso, porque eu vejo o teu esforço. Sim. E eu sei que até às vezes, se for olhar por esforço, talvez tu contribui muito mais do que eu. Eu acho que eu sempre tive um pouco de dificuldade nessa questão que ele falou, ser sustentado, né? Pela minha história, a história da minha família. Sempre foi difícil, assim, eu sempre achava que a contribuição tinha que vir do financeiro, entende? Sim. Pra eu mostrar que eu sou capaz, que eu, sei lá, ser independente, mesmo tendo uma conta conjunta, mesmo, né,
até no início, depois de um tempo, eu me dei conta de que talvez poderia ter sido mais difícil do que foi pra mim essa história da conta conjunta, entende? Sim. Eu fiquei pensando, nossa, até me orgulhei de mim mesma, que lá no início eu não tratava assim, mas é o teu dinheiro e o meu dinheiro, eu tratava como nosso dinheiro. Sim. Justamente porque tudo que entrava ali pra gente era muito importante, pros dois, entende? Dois na época. E depois que isso se construiu, foi fácil, foi leve pra mim. Mas eu sempre olhei como contribuição como algo financeiro. E aí isso acaba sendo pesado, porque é claro que o que tu faz é muito mais específico, exige muito mais, e tu tem muito mais tempo, experiência na tua área. Sim. Então, consequentemente, tu ganha mais. E enquanto eu não, então, e não é porque é uma disputa, mas era só porque eu não conseguia enxergar o meu lugar dentro do relacionamento como contribuinte. Sim. Que fosse suficiente, entende? Até que aos poucos eu fui desconstruindo isso, sabe? Com a ajuda da minha mãe, graças a Deus. Sim. E ela também olhar para algumas coisas dela e trocar, e a minha irmã também, pra gente entender que a contribuição nem sempre precisa ser financeira, né? Porque mesmo que eu dissesse, agora, enfim, eu vou só ficar em casa, vou fazer... se tu tá ok com isso, é porque, de alguma forma, eu tô contribuindo pra que tu queira estar nessa situação. Sim, sim. Entende? Sim. Que tu não se sinta, não, mas porque eu tenho a responsabilidade de fazer tudo agora. Não, entende? Se tu tá bem nessa situação e eu também, é porque, de alguma forma, eu tô te oferecendo algo que é tão importante quanto o dinheiro, sabe? Na minha opinião, dentro da nossa relação, e é importante que se tu opte numa relação por ter conta conjunta e tal, tu vai ter os teus acordos, mas tem que ter a valorização mútua, né? Sabe, valorizar o esforço do parceiro. Por isso não há problemas, eu nunca tive problema quanto a isso. Porque às vezes... Foi mais, que nem tu já falou, né? Mais foi pra ti. Essa desconstrução. Desconstruir isso e entender que, tipo, nossa, a gente tem uma conta conjunta agora, o Mike ganha mais do que eu, como é que eu vou lidar com isso agora, né? Foi mais pra ti essa questão. A gente conversou muitas vezes sobre isso. Entender o meu valor, entender o meu papel também dentro do casamento. E isso realmente veio um pouco depois do casamento, e não por causa da cerimônia em si, mas eu acho que eu comecei a me dar mais conta, assim, do qual que é o meu papel dentro do nosso casamento, qual que é o meu valor, entender pra mim mesma qual é o meu valor, quais são as minhas capacidades, quais são as minhas qualidades, e me apropriar disso pra que, não importa o quanto eu gere de dinheiro, eu consigo gerar valor dentro da nosso relacionamento, sabe? Eu entendo, e tu acha que nesse quesito a gente temos personalidades diferentes, né? Sim. Essa coisa aconteceu comigo já há muito tempo. Sim. De entender que tá tudo certo. Sim. Nós somos um casal. Agora, mesmo que quando a gente não tava casado. Sim. Tu começou a lidar melhor com isso depois que a gente casou no papel. E é isso que tu quer dizer? Mas não em função do casamento no papel em si. Não só do papel, mas de estar casado. Da cerimônia, enfim. Não depois disso. Mas eu acho que só pelo momento que eu tava vivendo. Sim. Entende? De começar a olhar mais pra mim, tentar me entender. Eu acho que acabou coincidindo uma coisa com a outra, sabe? Quais são os papéis? Qual que é o meu papel? Porque eu não acho que existe o papel específico que a mulher tem que ter ou que o homem tem que ter. Eu acho que cada relacionamento é muito particular. Sim. Mas eu comecei a olhar mais pra mim e entender realmente quais são os meus valores e que valor que eu trago pra esse relacionamento, e parei de olhar só pro valor financeiro, entende? O que eu contribuo financeiramente pro relacionamento. Sim. E aí isso começou a virar uma chavinha na minha cabeça, porque até quando a gente começou assim quando eu comecei a me dar conta, se talvez a gente fosse juntar, sei lá, se a gente ganhasse, mesmo que fosse a mesma coisa, as coisas que eu faço, que eu trago de valor, que seria uma compra de tempo, entende? Sim. E de coisas que às vezes a gente precisaria pagar outra pessoa pra fazer. Sim, entende? sim. Por exemplo, sei lá, vou fazer as compras, né, com a minha um pouco mais de flexibilidade de horários, arrumar a casa, limpar a casa. Se a gente fosse pagar alguém pra fazer todas essas tarefas, ia custar muito mais, entende? Então eu comecei a perceber a minha contribuição e comecei a validar isso de verdade, entende? Com certeza. Ao invés de só trazer o dinheiro como a principal realmente moeda dessa situação. Mas foi muito mais um trabalho meu, pessoal meu, de enxergar isso. Tu nunca me cobrou, ou tu nunca me falou nada. Inclusive, eu acho que se eu dissesse assim, agora tu precisa dar conta porque eu vou fazer outra coisa aqui, tu ia dizer, tá bom. Se tu vai estar bem, se tu vai estar feliz. Vou viver da minha arte. Vou viver da minha arte. Miçanga. Depende, né? Que se eu falei, esses dias eu perguntei se tu me apoiaria se eu quisesse cantar. Daí tu já ficou meio assim, né? Não, eu disse que tu deveria... fazer aulas. Eu já disse que tem uma voz bonita, acho só que precisa aprender a cantar. Ia dar uma jornada. Isso é uma jornada um pouco longa. Ela
canta assim, tá indo tão legal, às vezes daí do nada dá um... Eu falei, ih, saiu do tom. Tu não ia me apoiar daí. Não, mas assim, até exemplifica essa questão, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, talvez, de filhos, né? Assim, falando de sonhos, né? A gente... Expectativas. A gente espera que tu possa ser um pouco mais livre, né? Tenha mais tempo para ficar com a criança nos primeiros meses e se tudo der certo, talvez no primeiro ano. Sim. Né? Enfim, a gente vai levar como der, né? E aí talvez vai ter períodos aí que a Nath não vai trabalhar e que eu vou ter que estar arcando com as despesas, né? Sim. Mas eu não vejo isso como um problema, entendeu? Porque, pô, tu vai estar cuidando do nosso filho. Né? Mas eu enxergava isso como... Não é que eu enxergava, inclusive eu quero ter tempo livre, também quero, né? Exato. Eu tinha trabalhar para que isso receio de que isso acontecesse, então eu fico feliz que neste momento eu já consigo enxergar isso antes disso tudo acontecer, né? Porque eu sempre tive um pouco de receio de como que eu ia lidar com isso, entende? Essa coisa de estar sendo sustentada ou vou perder a minha liberdade de ir lá fazer os meus extras se eu quiser, sabe? Sim. Coisas desse tipo assim, eu fico... sempre tive um pouquinho de receio, né? Então assim, pra concluir, sim, eu acho importante falar sobre, que nem tu falou, né? Acontece casos que nem o nosso, que as circunstâncias foram levando a gente pra... Deu tudo certo, no final das contas, né? Mas talvez tenha muito a ver com a nossa personalidade, a nossa flexibilidade. Para algumas pessoas que são mais, né, preto no branco, talvez é importante que haja essa conversa antes, né? De ter essas coisas definidas, né? Para que não haja, sei lá, desentendimentos no futuro ou decepções, né? Enfim. Entendeu? Então, é importante que isso seja abordado antes de casar, antes de dizer sim. Também acho. Beleza? Concordo. Próximo tópico. Terceiro tópico, filhos. Olha aí, a gente já começou a falar de filhos. Deixa eu pensar, quando a gente começou a namorar, a gente, obviamente, né, tinha 17, 18 anos, não pensava em ser mãe naquela época, mas sempre soube que eu queria ser mãe. Em algum momento da vida eu ia querer ser mãe. E tu sempre também trouxe essa coisa de querer ser pai e tudo mais. Nós não falamos exclusivamente sobre isso, né? Assim, a gente não falou com todas as palavras, mas as ações mostravam isso, exatamente. Né? Desde o começo a gente já via que, os dois, assim, né, que era um desejo, era um né? desejo futuro. De futuro, exato. Mas a gente nunca sentou assim, nossa, agora vamos falar sobre isso, porque, enfim, é por causa da nossa história, mas eu acredito que é um tópico muito importante também. Com certeza. Né? Hoje, pra mim, pensando, se eu tivesse, sei lá, começar um outro relacionamento e fosse casar com alguém, isso pra mim seria um deal break, como fala, né? Se a pessoa não quisesse ter filhos, pra mim, muito provavelmente não continuaria um relacionamento, não casaria, porque pra mim isso é algo importante, entende? E claro, a questão de ser mãe, assim, obviamente, num primeiro momento é de forma biológica, de forma natural, mas se não desse, então até conversar sobre isso, assim, qual seria a questão da pessoa com relação a opinião da pessoa com relação a adotar ou não adotar, ou outros métodos, entende? Eu acho interessante isso, mas olha só, vamos ver, quem eu digo, essas questões são importantes abordar, mas em que momento que se faz isso não tem como saber, tu vai sentindo, né? Agora pensa, amor, pra nós deu tudo certo, mas imagina uma situação onde que tá apaixonado por essa pessoa, e tu ama essa pessoa já, e sei lá em que momento tu foi falar de filhos e a pessoa disse, não, pra mim não é, mas tu ama demais essa pessoa. É uma situação Como difícil. É que essas pessoas lidam com isso, né? Eu não gostaria de estar nessa situação. A gente tá falando aqui do ponto de vista de quem deu tudo certo, né? Essas coisas se alinharam pra gente. Exato. Ou outras coisas a gente fez acontecer e a gente vai, né? Mas porque a gente se ama muito. Porque a gente consegue alinhar. Só que assim é uma decisão pra sempre. Exatamente. Né? Então alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que abrir mão. Seja quem quer ser pai ou mãe ali, quem quer ter o filho. E quem, né, abrir mão e, ok, vou ceder a isso e vou ser pai ou mãe, né? Ou a outra pessoa em abrir mão de ter filhos. E outra coisa, quer queira ou não, essa decisão tá com a mulher, né? Ter filhos ou não. Se a mulher disser, eu não quero ter filhos, e o cara quer ter filhos, eu também nunca vi essa situação acontecer. Talvez existam vários casos assim, de o cara simplesmente então vamos separar. Como que lida agora, né? É complicado. Mas aí como é que tu faz? Tu ama aquela mulher, essa pessoa, né? Só que ela não quer ter filhos, ela não quer ter o filho. Sim, às vezes um do teu maior. Por isso que eu acho importante conversar sobre isso, pelo menos ter a ideia de que, será que a pessoa, sabe, antes, pelo menos pescar, assim, se a pessoa tem vontade de ter filhos ou não. Principalmente se é um sonho da pessoa. Entende? Tipo, nossa, é meu sonho ser mãe, ou é meu sonho ser pai. Entende? Eu não sei, mas eu acredito que nesse caso, as pessoas que têm esse sonho, esse desejo muito grande, vai surgir essa conversa. Talvez não assim tão direto, sabe? Sim.
Tu quer ter filhos, sabe? Mas eu acho que tu consegue pescar a ideia, assim, da pessoa. Eu acho que sim, mas eu só tô dizendo, né, tipo... É uma situação difícil. Numa situação onde que, pô, tu ama essa pessoa. Aí tu se separa, sei lá, porque se a pessoa não quer ter filhos. Tu vai ser feliz depois? Talvez tu vai estar com outra pessoa, tu vai ter filho com aquela pessoa, mas tu não gosta tanto daquela pessoa quanto tu gostava do... Sim, difícil. É a escolha, né? Um caminho que tem uma escolha, não tem como saber. Como é que seria? Depois que tu fez uma escolha, não tem mais como saber. Aqui não tem certo ou errado, são só, né, pensamentos aí, suposições. Mas tu acha que é importante falar sobre filhos? Eu acho importante falar pra tu não ter essas surpresas assim, né? Sim. Mas eu só trouxe aquela questão porque, né, enfim, isso pode acontecer, né? Como seria, né? Como é que seria? E que nem dizia a minha mãe dizia isso. A gente cria os filhos pro mundo. E depois que eles vão embora, tu fica com aquela pessoa de novo, né? Só com aquela pessoa, no caso, né? E aí, né? E aí? Próximo tópico? Próximo tópico. Trópico. Diga. Signo. Essa é uma piada, né? Mas tem gente que acha, precisa saber que signo até antes de começar a namorar. Ou de sair junto, olha. Se não for do signo de aquário, não vai... Eu não entendo nada de horóscopo, tá? E tu acredita em horóscopo, né? Acredito. Eu não tô aqui ridicularizando, mas pra mim é muito tipo assim, não, peraí, gente. Eu acho que tu se fechar 100% só por causa disso, tipo, nem conhecer a pessoa, entende? Porque não é só o signo ali, né? Tem tantas outras coisas, mesmo voltada pra essa área que tem a ver, que não é só o preto no branco ali, aquilo que o horóscopo fala, entendeu? Pois é. O horóscopo, na verdade, acabou trazendo essa ridicularização da astrologia, né? Sim. Porque, tipo, todo mundo faz piada com isso, mas tem uma essência muito mais profunda com relação a isso. O horóscopo não quer dizer que... A astrologia é muito mais do que o horóscopo. Sim, tem todo um estudo, é toda uma área que tem várias. Então, tipo, essa questão do horóscopo, o horóscopo, não sei o que, acaba meio que trazendo descredibilizando a astrologia como um estudo, entende? Então, não é... Por causa de questões assim até, né? De pessoas que fazem esse tipo de coisa. Exatamente. Então, não vou sair fulano por causa que... não deixa de sair, não deixa de conhecer, não deixa de... Porque tem tantas outras características, tem tantas outras... Cada pessoa é uma pessoa, é muito particular, entendeu? Claro. Então, eu nunca deixaria... Tipo, por mais que eu goste de astrologia e acredite, enfim, né? Faça trabalhos dentro da astrologia, eu não deixaria de conhecer alguém porque é um signo de tal. Porque eu agora, falando disso, né? Eu falei isso primeiro pra brincar com a ideia, né? Mas, tipo, eu não tenho ideia se Libra e Escorpião... Se dá match. Então, pelo jeito dá, né? Resumindo. Mas, né, sei lá, louco isso, né? Enfim. Pelo menos pra gente funcionou. Funcionou. Próximo, então. Distribuição de tarefas domésticas. Bom, como a Nath já falou antes, ela faz tudo em casa. Eu faço tudo em casa e Mike não se preocupa. Mentira. Já falamos dentro do podcast. A gente já falou sobre isso mais profundamente, né? Até quando tu falou antes da questão de ter mais tempo, de cuidar da casa, né? No sentido de fazer aquela limpeza profunda, né? O que eu faço é mais manutenção, né? Uma manutençãozinha. Lavo louça, lavo roupa, passo aspirador de pó, arrumo a cama, dobra a roupa, lava a roupa. Isso pra mim é manutenção, né? Agora, a limpeza profunda, às vezes, de ir lá, limpar banheiro... Limpar geladeira. Limpar geladeira, essas coisas é a Nath que faz. Lavar pano de chão. Eu não sei o quanto é lavar pano de chão, né? Quem ouviu os primeiros episódios lá. Então, eu não sei se isso é uma... Acho que tudo sempre é importante falar, né? Antes de casar, enfim. Claro. Mas eu acho que esses ajustes, eles podem... Esse, principalmente, né? Se a gente for falar desse tópico em particular, é algo que pode ir se organizando, construindo, dependendo da disponibilidade de cada um, né? Acho que dependendo do sistema do casal, esse acordo pode acontecer ainda antes de ele morar juntos. Sim. Mas senão eu acho que é aquela coisa, principalmente se as duas pessoas, né, têm rotinas parecidas, saem pra trabalhar, e enfim, eu acho que isso são coisas que vai se organizando ao longo do tempo, e nem sempre aquilo que tu combinou antes vai ser o que vai durar pra sempre, até porque quase nunca é, né? Sempre vai dando uma ajustada conforme a disponibilidade de cada um, o quanto um tá mais cansado ou menos cansado, ou mais livre, menos livre, de férias, com mais folga, enfim, vai se organizando, né? Sim. Eu acho que especificamente é algo que tem que ser falado. Sempre é importante retomar pra ver se a pessoa está tudo bem,
se não tá. Exato, é importante se ajudar, e isso pode ser construído, né? Tem tanta coisa que eu aprendi no nosso relacionamento que eu não fazia antes, que eu não dava importância antes, que hoje eu dou importância porque é importante pra ti. Mas eu também. E vice-versa, né? Sim. E é isso que eu quero dizer. Então, nesse sentido, né? Enfim, de ter esses acordos, né? Sim. Enfim, ir mudando se for necessário. Saber, já ir sabendo que ajustes vão ter que acontecer de ambas as partes. E ter assim, tipo, exatamente, até na questão de dinheiro, de todas essas questões, eu sempre penso que, tipo assim, as pessoas pensam, não, vamos dividir igual, 50-50. Cara, tem dias que, sei lá, é aquela questão do feeling, tu olhar pra pessoa e saber, pô, essa pessoa, ela tá cansada, ela não tá bem, ela tá, sei lá, como é que fala? No período, né? No período. Às vezes, que eu tô traduzindo, fala assim em português também? Período. Menstrual, ou pré-menstrual, ou tá mais pra baixo. Isso, aí vai lá e cozinha, né? Com menos disposição. Isso, vai à cozinha, ou às vezes o marido chega cansado, a esposa percebe e faz, né? Então, tipo assim, nesse sentido, tem que ter isso também, entendeu? Sim. Sabe? Porque as pessoas não funcionam exatamente igual e tem que ser 50-50 o tempo todo. Né? Ou mesmo quando mesmo a gente, né, em cada um vai ter momentos em que a gente vai performar em tudo sempre da mesma forma, 100%, né? Exatamente. Beleza? Beleza, próximo. Então é próximo tópico. Próximo. Religião. Eu acho que depende. Esse tópico falar ou não falar antes. No nosso caso, a gente não falou especificamente sobre religião. E nesse sentido de religião, o que é importante falar antes, né? É que depende. Às vezes, por exemplo, sei lá, se tu vai na igreja, tu já vai procurar alguém que vai também naquela igreja. Sim, pra casar, pra geralmente seguir. Assim funciona. Né? Geralmente assim que funciona. Enfim, então, se forem religiões que forem muito, sei lá, crenças muito que divergem muito, pode não dar certo, dependendo do quanto essa religião tem espaço na vida da pessoa também, do indivíduo. Entende? O quanto isso talvez vai tomar conta do relacionamento, vai existir uma pressão pra, tipo, não, tu tem que acreditar na mesma coisa que eu. Eu acho que não é um tópico que especificamente tem que ser falado antes, se tu sente que a pessoa, entende? Tá ok. Porque eu acho que é bem o que tu falou, né? Geralmente as pessoas, sei lá, a igreja, geralmente casa com quem vai na mesma igreja. Então essas questões, esse quesito já tá praticamente resolvido, né? Porque é importante pros dois ir pra igreja. Inclusive, quando um par de ir pra igreja, em alguns lugares, é quase que motivo de separação, né? Porque não... Sim, porque eu acho que daí enxerga a vida de uma forma muito diferente, entendeu? Mas olha só, que nem nós, por exemplo, nosso exemplo, a gente já deixou bem claro que a gente pensa diferente em vários aspectos. Mas eles não são deal breakers pra nós. Não, porque eu acho que eles não tomam um espaço tão grande da gente como indivíduo, Por isso que eu ia dizer, se agora daqui a pouco a pessoa, né, pra ti, tu começasse a ir, sei lá, se tu fosse pra igreja quarta, sexta, sábado, domingo, sei lá, fosse de 2 a 3 vezes por semana, talvez eu entenderia, né? Mas já começa a entrar num campo onde que, bom, tu vai estar muito tempo lá. Sim. Até acho que isso não seria problema. Eu acho mas talvez mudar alguns costumes da casa. Eu acho que talvez o que tu tá querendo dizer é assim, talvez se eu fizesse isso sozinha e eu estivesse ok em fazer isso sozinha, talvez tu não se importasse. Sim. Porque eu faço as minhas coisas, né? Tenho a minha própria espiritualidade, trabalho nela sozinha e tô ok em fazer ela sozinha, né? Em momentos que, enfim, tu não tá em casa e tá tudo certo, eu faço as minhas meditações, as minhas coisas. E tu tá ok com isso, entende? Sim. Mas talvez se existisse essa necessidade de que os dois fizessem juntos e talvez pra ti não é importante, entende? Eu acho que depende muito da pressão, ou o outro, não, eu acho que é isso mesmo, vamos, sei lá, vamos fazer isso juntos. Entende essa... Não, com certeza eu entendo, e eu tô falando isso porque eu já fui pra igreja, como eu falei antes, eu ia pra igreja, né? E já estive lá e eu tinha essa necessidade, porque eu ia falar agora, às vezes a gente tem essa necessidade de que as pessoas que não estão vendo o que a gente está vendo, né, precisam ver, precisam fazer parte daquilo, elas não podem estar perdendo aquilo que a gente está. Porque é bom, porque te faz bem, então, me faz bem, né? E tal. Né? Muito disso na igreja, né? Num casal talvez esse sentimento pode acontecer, né? Se alguém vai na igreja ou enfim, qualquer lugar. Eu tô dizendo igreja, dando a igreja como exemplo, mas né, tem tantas outras. Acho que pode ser, nesse caso pode ser qualquer crença que seja forte, assim, né? Que vai determinar como tu vive. Entende? A forma como tu vive, e isso vai ter que ser expandido pra ti e pra tua família, entende? Claro. Como que...
isso, né? Eu acho que isso, se for algo muito forte, sim, né? Tem que ser conversado. Até assisti esses dias uma série que tá bem alta no Netflix. Eu acho que eu sei qual eu vou falar, que o cara é um rabi, né? Ele eu ia dizer um rabbi. Rabbi. Ele é. Rabino que se fala. Eu não sei como é que fala. É rabino. Em português, rabino. eu assisti em inglês, rabino, não sei. Enfim, e aí ele se apaixona pela menina e ela nem acredita em Deus, assim, sabe? Sim. Ela tem costumes totalmente diferentes dele. E daí ele tá trabalhando, estudando pra ser o chefão lá o rabbi chefão da igreja dele. Eu não sei como traduzir agora na minha cabeça. Sim. Enfim, e aí, só que pra isso, ela também precisa se converter pro judaísmo. Judaísmo, né? Porque senão ele não pode, entende? Ele não pode ser casado com alguém e ocupar esse cargo dentro da igreja. É a igreja que fala, né? Enfim, eu não entendo muito sobre Sinagoga, isso. Eu não quero falar errado, né? Enfim, ele não pode ocupar esse cargo. E aí fica nessa. E aí ela vai se converter, daí, sabe? Ou não, sabe? Em algum momento até, tipo, não, vou me converter. Mas aí ela não pensou em toda a carga que ela vai ter que carregar. Não é só, eu vou me converter, falou, pronto. Não, tu vai ter que participar da igreja, tu vai ter que participar dos costumes, tu vai ter que aprender a língua, entende? É muito além do que, né? Só, tipo assim, vou me converter e pronto, entende? Não Sim. Tu vai ter que participar dos costumes, tu vai ter que ser um exemplo dentro daquilo que eles acreditam. Tu tá pronto pra isso ou não? Então eu acho que isso é uma questão, e ali nesse momento eles já estão super envolvidos, eles já se gostam, eles já estão juntos, já se amam. E aí, quem que abre mão? Isso também é a questão dos filhos, né? Alguém vai abrir mão disso ou não? Ela vai abrir mão daquilo, enfim, do estilo de vida dela? Como tu não assistiu até o final, não vai ter spoiler, né? Não é, mas é uma questão, né? Já estão apaixonados, e agora? Mas não tem que conversar sobre, né? Então eu acho que quando é algo assim, acho que deveria ser falado antes, né? Sim, certeza. Mas a vida não funciona. Nem sempre funciona. Perfeitamente. Né? A gente está falando de tópicos que valem a pena ser falados, mas essas questões às vezes não se aplicam à realidade, né? Como é que tu vai... Dependendo de... Tu já gosta da pessoa, mas vou dizer... Eu não sei como é que começa essa história, até porque eu quero assistir agora, né? Ah, tá. Mas vamos lá, o cara conhece a menina e aí ele deixa pra falar isso depois que já estão apaixonados e já tá tudo acontecendo. Aí tu tem que assistir. Não, tô só dizendo, né? E aí, faz o quê, né? Não sei. Próximo, então. Saúde física e emocional. Precisa ser falado antes? Não acho que precisa ser necessariamente. Até porque, gente, a gente antes. tá falando de alguns tópicos aqui, mas imagina se tu pega agora, escreve todos esses tópicos que estão aqui, ó, e aí fala assim, mano, eu só vou casar com essa pessoa se tudo isso aqui estiver bem alinhadinho. Não existe, não é assim, né? Na vida real, né? Não, as coisas vão fluindo, né? Vão fluindo, algumas coisas tu vai construindo, né? É assim que funciona. Sim, eu acho que, tipo, por exemplo, questão de saúde física, né? A questão de se exercitar. Não acho que porque tu vai casar é que isso vai te impedir de fazer, de se exercitar, mesmo que o outro não queira. Acho que daí vai depender da parceria. Claro, é legal fazer atividades juntos, ter coisas em comum que a gente possa fazer juntos. Sim. Né? E atividade, não digo só atividade física em academia e tudo mais, mas eu digo de, sei lá, fazer trilha, pedalar, fazer snowboard, qualquer coisa, correr, que a gente não corre juntos, mas ok, é o teu momento. Mas eu acho que talvez não é uma coisa pra se falar antes, mas é algo que se é importante pra pessoa, ok, entende? Entender, ter aquele momento de entender que é importante pra pessoa fazer isso. Se todas as áreas ali estão preenchidas, né, daqui a pouco isso, tá bom, eu gosto de treinar, de fazer minhas coisas, se a pessoa não gosta, tudo bem. Sim. Agora, eu já vi que é difícil, quando as pessoas têm não ia dizer objetivos diferentes, com certeza, né, mas quando as pessoas têm hábitos diferentes, também é difícil. É difícil até para a pessoa que, por exemplo, tem o hábito de se exercitar e é importante estar fit, e a outra pessoa que acha que isso não é importante, ou às vezes não tem a mesma disposição, aí sofre com isso, porque olha pro lado, tem uma pessoa que é um atleta, pô, eu não tenho a mesma disposição, mas também não estou contente com o meu corpo. Eu já vi isso acontecer, isso acontece muito, né? E aí lidar com isso é difícil. Sim. Né? Então talvez seja importante, porque as pessoas acabam se aproximando de quem é parecido contigo num geral, não é? Não é assim? Acho que sim. A gente conhece casais que um é muito ativo, o outro não é tanto. E dá tudo certo na maneira deles, né? Mas há alguns casais, algumas pessoas que é difícil, né? Que tipo... Eu acho que daí vai também do quanto tu tá bem contigo, quanto tu tá feliz contigo e o quanto tu pode fazer outras atividades juntos, entende? Sim. E daí a tua contribuição nesse sentido, né? De lazer. Porque no meu ponto é que, num geral, até voltando pra questão da religião, às vezes a gente acaba ficando parecido em muita coisa, não é? Então tu acaba
dando dando importância para as mesmas coisas no geral. Sim. Né? Até na religião, que nem eu e tu, a gente gosta de falar que a gente pensa diferente, que tu tem as suas crenças e tal. Mas, cara, eu acho que eu posso dizer seguramente que 70% do que tu acredita, eu também acredito. Entende? Sim. Então a gente não é tão diferente assim. A gente é diferente em pontos bem específicos. Sim, porque eu acho que daí se fosse super diferente, ia ser que nem a questão da série. Exatamente. E aí agora o que se a gente eu fosse faz? totalmente cético, se eu fosse ateu, por exemplo, né? E talvez ia ficar complicado. Sim. Imagina se eu fosse um ateu praticante, porque o ateu praticante também é um chato, né? Tudo que é extremo, né? Eu tô brincando, porque o ateu praticante, que nem eu falei, né? O cara que tá na igreja, às vezes o extremo, os dois são chatos. Sim. Um quer vender que Deus existe, o outro quer vender que Deus não existe, entendeu? Então, tipo... E nunca ninguém vai convencer o outro que... Então, quando as diferenças são muito extremas... Né? É mais difícil. É mais difícil. Total. Imagina, tu é uma pessoa que dá importância para exercício físico, para boa alimentação, e aí o teu parceiro é totalmente sedentário, come errado, deve ficar difícil, né? Sim. Se relacionar. Somente se a pessoa... que é impossível, né? Principalmente se a pessoa não tá bem consigo, né? E tu vê a pessoa também ali. Tu vê a pessoa... É difícil, não sabe como ajudar. Ou... E às vezes, como eu falei antes, às vezes deve ser complicado. Eu tive um pouco disso, tá? Mas não foi essa questão. Mas quando eu decidi, não, eu quero emagrecer, tu sempre foi uma pessoa saudável, mais fit. E aí eu pensei, não só porque tu era, mas eu também queria... Eu não tava contente comigo mesmo. Então eu sabia que, bom, se eu não tô contente comigo mesmo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu preciso ter o foco e disciplina que a Nath tem. Entendeu? A Nath foi meu exemplo nessa parte. Tu nunca falou nada, tu só mostrava, entendeu? Mas algumas pessoas se incomodam com isso. Às vezes até vai ficar brabo com, sabe? Sim. O cara só quer saber de ir pra academia, só quer saber de treinar, só quer saber de comer direito, eu não aguento mais isso, entendeu? Nesse sentido. Então a diferença extrema pode ser um problema. Né? Então nessa questão, vamos voltar aqui. Física, saúde física. Eu tô falando só de saúde física, né? Agora, né? Talvez seja importante, né? Que tu, como um objetivo em comum, porque fica mais fácil. Sim, total. Não é que não dá, né? Quando a gente se ama, a gente tudo... Vai se ajustando, tudo tem, né? Tudo tem remédio, né? Exatamente. Tudo se ajusta. E saúde física e saúde emocional. Saúde emocional, eu acho que é mais assim também, é um trabalho individual, pra daí tu poder trabalhar no conjunto, né? Porque é tu abrir espaço pra outra pessoa poder se sentir à vontade em falar. Sim. Como ela se sente, ou como ela enxerga as coisas, ou enxerga uma situação. E também não acho que é necessário ser falado antes, porque eu acho que chegar num ponto em que tu vai querer falar tu vai querer casar com a pessoa, isso já vai estar já tá respondido, alinhado, já tá entende? alinhado, já né? tá assim, tipo, poxa, é uma pessoa que eu posso contar, enfim, a gente consegue trocar, e, enfim, agora a gente vai casar, porque a gente se dá bem nisso também. Porque, exatamente, pô, tu vai casar com alguém que tu confia, com alguém que tu consegue se abrir, né? Dificilmente tu vai casar com alguém que tu bom, se tu não tem segurança emocional, né? Pra se abrir com essa pessoa, pra mostrar os teus lados mais, né? Sim. Sombrios, né? Sim. Então não deve casar, já começa aí, né? Trabalhar. Se tu não puder ser tu mesmo, não puder expor as tuas limitações, porque isso é difícil às vezes, né? Sim, total. Mostrar o lado mais frágil, mais né? frágil. Mas tu precisa estar. Isso pra mim é importante, sabe? Tu estar seguro em ser quem tu é, com aquela pessoa com quem tu quer casar, senão... Sim. Algo não bate. Próximo, então. Expectativas pro casamento, né? O que significa casar pra cada um. Eu acho que é algo interessante de se falar antes, porque é meio que o que tu tá esperando? Por que tu quer casar? Sim. Entende? Qual que é o teu objetivo? Mesmo aquilo que a gente falava com relação ao nosso casamento. O que vai mudar? Vai mudar alguma coisa? Não vai? Né? Por que essa cerimônia, esse dia ou esse papel que a gente assina? O que vai fazer diferença na nossa vida? Vai fazer ou não vai? Eu acho que é meio que isso, assim. Algumas pessoas têm em mente mesmo, sei lá, que dentro do casamento existem papéis muito definidos, né? E eu acho que é importante, se tu tem isso muito definido, o que é o papel da mulher, o que é o papel do homem dentro do casamento, falar sobre, só discorrer sobre, né? Pra saber se tá alinhado ou não. Ele falou o papel da mulher, o papel do homem, o papel de ambos, né? Se não quiser entrar nesse quesito enfim, do que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer, né? Mas, enfim, o papel de cada um. Dentro daquele relacionamento. Né? É importante. Não precisa ser num geral qual é o papel da mulher ou qual é o papel do homem, mas dentro do relacionamento em si. Porque há relacionamentos, a gente tá falando de papel de um homem e mulher porque a gente tem um relacionamento assim, mas há outras formas, né? De relacionamento, exato. Mas o que cada um contribui, qual que é o papel de cada um, porque cada um vai ter seu próprio papel ali dentro, né? De um relacionamento, independente de como ele seja, de que tipo de relacionamento. E pra nós foi aquilo que a gente já falou, né? As expectativas eram selar
aquilo que já vinha pra mim, no caso, né? Sim. Mas acho que pra ti também, mas selar só de forma simbólica aquilo que já vinha dando certo. Sim. Aquilo que já acontecia, né? E viver aquele dia que a gente sempre quis viver, sempre né? sonhou, né? Inclusive. Aí eu casaria de novo. Eu também. Que foi muito bom. Né? Foi muito legal, muito especial, né? Uhum. Meio que a gente se alinhou dessa forma, né? Sim. Falando o que aquele dia representaria. Enfim, só depois mesmo que a gente viveu aquele dia que a gente se deu conta do quanto ele era importante pra gente. Exatamente. E o quanto ele marcou, assim, ok, agora parece que agora a gente consegue fazer planos pro futuro, porque não é que faltava fazer isso, mas parecia que no próximo passo era isso. Mas olha só, tu é uma pessoa que precisa desses marcos. E era isso que eu queria falar antes, em alguma coisa que a gente tava conversando antes. O que era? Não lembro agora. Mas agora é um exemplo do que eu queria dizer antes. Pra ti é importante esses marcos. Pra mim não tanto, entendeu? Pra mim era importante casar. Né? Mas isso era uma coisa que pra ti precisava ser... finalizado. Oficializado. Oficializado. Sim, porque assim, parece que a partir disso eu consigo planejar o que vem depois. Entende? Mesmo que, cara... Não tem nada a ver, vai pensar, da forma como a gente vive. Se eu olhar de forma racional, prática, inclusive conforme o Yuval, aquele escritor que eu já falei antes, né? Sobre o Homo sapiens, essas questões foram inventadas pelo ser humano. Essas convenções, casamento, a gente inventou isso. Mas, enfim. Mas pra mim as coisas têm que ter, tipo... A gente só precisa, claro, que nem eu digo, se fosse olhar de maneira racional, a gente já vivia isso. Mas a gente, enfim, precisa assinar um papel pra oficializar. Não, agora estamos casados. Agora a gente pode pensar no próximo, sabe? Eu não gosto de ficar... Parece na minha cabeça, mesmo com essas questões, mesmo que sejam questões grandes e sérias e importantes, parece que são abas na minha cabeça, sabe? E eu preciso fechar. Ou, como, por exemplo, que nem a gente falou de se formar ou não se formar, né? Tipo, eu não me formei, não vou me formar. Engenheira de alimentos ou qualquer engenheira. E tu fez as pazes com isso. Fez as pazes com isso. Então eu fechei essa aba fazendo as pazes, não necessariamente finalizando esse passo, entendeu? Sim. Mas fechei essa aba pensando, ok, fiz as pazes com isso. Estou até mais feliz, né, do que talvez se eu tivesse continuado com essa decisão, ou se eu voltasse pra universidade pra finalizar. Então eu estou feliz com isso. Aí, beleza, agora eu posso pensar daqui pra frente, entende? Então parece que o casamento, na minha opinião, foi isso, assim. Então tá, ok, vivemos aquele dia, foi muito lindo, maravilhoso, a gente sempre lembra dele com muito carinho, muito amor, mas essa aba fechou, entende? Agora a gente vai pra frente. Sim. Não, beleza. Pra mim, a minha cabeça funciona assim. Eu fiz esse comentário porque tu precisa desses marcos de uma pessoa. Assim, eu já não sou tanto. Sim. Eu casei talvez por obrigação. Motivos, não, eu dizer por motivos um pouco diferentes, entendeu? Mas eu queria casar também. Mas se eu não quisesse casar, não que não quisesse, mas se pra mim não fosse nada importante casar, não tivesse motivação nenhuma pra fazer isso, eu ainda faria porque é importante pra ti, porque eu já estava num ponto, a gente já estava num ponto da nossa relação que eu já estava casado na minha cabeça. Sim, eu então, também. Então não mas o viver o dia pra mim era importante. A gente tá falando disso também porque, tipo assim, às vezes muitas pessoas não querem casar, né, porque acham que não precisam, a gente já tá casado mesmo, né? E às vezes a questão do dinheiro, né? Porque quer queira ou não, é um custo, entendeu? Então, tipo assim, quando eu decidi casar, não era só porque... vou fazer isso pra agradar a Nath. Mas é porque eu queria também, eu tava de boa com a grana que nós ia gastar, beleza, a gente vai gastar isso e pra mim tá tudo bem, a gente vai fazer uma festa pra nossa família e tá tudo certo. Mas eu entendo as pessoas às vezes que não acreditam em casamento, ou que acham que não é necessário, especialmente depois de muitos anos juntos. Eu meio que entendo, as pessoas pensam, por que eu vou gastar dinheiro com isso agora, se a gente já tá casado mesmo? Eu continuo vendendo que é legal casar, porque é muito especial. Até pra quem achava que, sei lá, não sei o quê. Quando tu tá naquele momento, entendeu? Não tem arrependimento nenhum. Tu pensa, nossa, como foi legal, como é bom isso, né? Exatamente. Nesse sentido. Enfim, mesmo pelos motivos diferentes, a gente casou. E a gente curtiu. E curtiu. Exatamente. Beleza? Ok, então, o oitavo e último tópico pra gente finalizar. A definição de sucesso no casamento. Tá, beleza. Pergunta. Isso eram coisas que a gente deveria falar, todos esses tópicos a gente abordados, né? A gente falou no começo do podcast que eram tópicos para serem conversados antes de dizer o sim, né? Isso. E essa definição de sucesso no casamento deve ser abordado antes de dizer o sim? Tipo assim, o que é sucesso no casamento? Eu acho que sim, eu acho que, enfim, talvez não. Mais uma daquelas questões que não precisa ser de forma direta, tipo, entende? O que é sucesso pra ti no casamento, sabe? Se tu responder errado, não caso contigo. Exato. Tipo, eu acho que isso não vai funcionar assim, né? Não dessa forma. Sim. Mas eu acho que todas essas questões são questões pra ir conversando o casal, entendeu? Tipo,
ó, quero te pedir em casamento, não, né? Não seja assim, eu quero vir te pedir em casamento, vou te trazer uma lista de coisas e... Não, mas coisas que tu vai debatendo, pra tu ter uma noção, talvez no sentido de facilitar, de saber se tá caminhando pro mesmo caminho, entende? Porque, por exemplo, assim, definição de sucesso no casamento. Às vezes as pessoas têm ideias diferentes do que é sucesso no geral. Sim. O que é um casamento bem-sucedido. Casamento, sei lá, algumas pessoas podem pensar que um casamento bem-sucedido é um casal que enriquece, tem muito dinheiro juntos. Para outros, a definição de sucesso no casamento é viver uma vida simples, é viver no meio do mato, o outro é viver no meio na cidade, o outro é ter família, o outro é ter... Entende? Então, eu acho que é nesse caminho, assim, qual que é a ideia? O que seria um casamento bem-sucedido pra ti? A gente também nunca falou sobre isso. Não. Assim, dessa forma, tipo... Porque talvez eu enxergo assim, ó, bom, a definição de sucesso do casamento talvez seja a soma de todas essas coisas aqui, Sim, né? pode ser. Todas as expectativas, finanças, filhos, tudo isso funcionando. Se alinhando, se conversando, né? Sim. Isso talvez seja a definição de sucesso, né? Sim. No casamento, né? Sim. Tendo todas essas questões alinhadas, respeito mútuo, né? A parceria, se ajudar. Pra mim eu acho que essas são as coisas importantes. E aí o restante, né? Como eu falei, a gente, sei lá, enriquecer ou ter um estilo de vida assim ou assado, isso vai ser consequência de todas essas coisas, entende? Eu acho que como ideia de direção, ou que um pensa ou que o outro... Porque pode ser assim, talvez tu pode vir pra mim e dizer assim, que definição de sucesso pra ti num casamento é a tua mulher fazer só o que tu manda, entendeu? Sim. E daí eu não vou concordar com isso, porque eu vou dizer, não. Pra mim isso não é sucesso no casamento, mas pra muitos homens é. A mulher que me obedece, que faz o que eu mando e acabou, entendeu? Porque se eu fosse definir, tu não me perguntou isso, né? Mas eu vou tentar definir aqui. Michael, não me perguntou, ninguém quer saber, mas eu vou falar. Michael, defina sucesso no casamento em uma palavra. Tá. Nossa, que difícil tá te fazendo essa pergunta. Estou me fazendo essa pergunta, porque a resposta é muito simples. Ai, meu Deus. Lá vem. É amar. Amar? É? É simples. Assim? Fácil? Simples e clichê, mas é. Porque amar tipo, engloba muitas coisas. Muitas coisas, né? Mas vamos lá, amar. Quem tá se casando? É o casal, óbvio, né? Nós dois. Então, se a gente se ama, né? E acabou, todas essas questões vai ter solução. Sim, entendo o que tu quer dizer. Até a questão de, até a questão de filhos, talvez. Né? Sim. Se pra um não há, se há amor, vai ter solução pra essa questão. Sim. Entendeu? Sim. Talvez um dos dois vai chegar ao ponto que, não, vamos ter filhos sim, porque é importante pra ela, né? Ou talvez ela vai pensar, não, mas o que eu seria sem essa pessoa, né? Isso que eu penso. Sim. Pra mim, a definição de sucesso no casamento é amor. A gente perceber que a gente se ama. É amar, no caso, né? Saber que isso existe. Que esse é o principal objetivo. Sim. Né? Amar e ser amado. Porque tu acha que amar vai englobar daí todas as outras coisas que a gente falou antes? Sim. O respeito, o carinho, o cuidado, o se importar com outra pessoa. Tudo isso. Que não sei, simples que foi isso. Bom, Jesus falava isso, né? É tão simples, né? Sim. E às vezes as pessoas acham que também amar é só, tipo, ai, meu Deus, né? Não, mas amar tem a ver com respeito, se dar ao respeito, amor próprio, né? Levar o outro em consideração também. Levar o outro em consideração, claro, mas nunca se... Sabe, porque as pessoas acham que amar também é sempre se colocar em segundo plano o tempo todo para o bem de todo mundo. Não é isso. Mas também sim, saber se doar, saber servir. Mas se doar dentro dos teus limites. Claro, mas... Eu acho que era meio que isso que tu queria dizer. Isso que eu quero dizer, dentro dos teus limites, dentro dos teus limites. Tu oferecer aquilo que tu pode. Exatamente. E aí quando tu falar impor limites e traçar, sei lá, barreiras, né, até onde as coisas podem ir, isso tem a ver com o amor próprio, né? Se tu te ama, tu vai colocar, né? Entendeu o que quiser? Sim. Mais ou menos. Entenderam? Nossa. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários se vocês concordam. Se vocês também são simples assim que nem o Mike. Eu sei que foi muito clichê, mas não é bom, mas é o que eu penso. É que talvez eu ia ficar ali, sabe? Spiraling, pensando. Que é um monte de coisa. Eu pensei, ainda bem que ele não me fez essa pergunta, ia ser difícil. Dizer, eu não sei, não sei te dizer. Eu acho. Mas sim, eu entendo o que tu quer dizer e concordo, sim. Mesmo não sendo religioso, a mensagem de Jesus era muito simples, né? Sim. Então é isso, entendeu? Se tiver amor, tá tudo certo. O resto se resolve. A gente dá um jeito, né? Então essa é a definição de sucesso pra ti. No casamento? No casamento. Sim, certeza. O resto a gente dá um jeito. Essa é a grande moral de casal, o grande objetivo de estar com a pessoa com quem tu ama. Claro que ter filhos, tudo isso a gente quer, e não tô dizendo, mas que tudo isso são consequências desse amor, entendeu? E eles vão acontecer se tiver que acontecer, Sim. né?
Gostei? Gostou? Opa. Escrevi um poema depois desse. Vai pegar o caderninho e vai ficar ali. Só não vai botar óculos porque não tem, né? Então tá. Então acho que é isso, acho que a gente encerra com isso. Acho que a gente encerra com isso. Muito amor. Depois dessa, o que mais eu posso falar, né? Eu vou ficar quieta, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa pra falar, deixem aí nos comentários, né? É isso aí. Se tu quiser definir de outra forma... Não, depois dessa eu... Tu não precisa concordar comigo, tu pode dizer, definido. Olha, pra mim é dinheiro. Tá definido. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse podcast. Se gostaram, já sabem, deixem nos comentários. Curtam o vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Alguma declaração final? Amém. Então é isso, gente. Amar é muito bom. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, valeu.